A vida de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin nasceu em 16 de fevereiro de 1222, na província de Awa, Japão. Filho de pescadores, teve uma infância feliz e foi criado com muito amor entre os pescadores locais. Apesar de ser ainda uma criança, possuía uma incrível percepção sobre a vida. Notou que muitos pescadores não retornavam da pesca após as tempestades. Ele deve ter sentido e pensado sobre as questões do nascimento e da morte em seu pequenino coração. Aos 12 anos, entra para o templo Seichoji para receber o ensino elementar. Nessa ocasião, Nichiren faz o seguinte juramento: que faça de mim o maior sábio do Japão. Ele tomou a decisão de esclarecer as questões do nascimento e da morte como forma de retribuir as pessoas que cuidaram dele durante sua infância. Nichiren entrou para o sacerdócio aos 16 anos. Pouco tempo depois, alcançou a percepção da sabedoria da lei mística, que esclarece as questões da vida e da morte. Em 28 de abril de 1253, Nichiren anunciou a conclusão de seus estudos das escrituras budistas. Afirmou que o Nam-myoho Renge-kyo é o único caminho para salvar as pessoas. Aos 32 anos, fundou então o verdadeiro budismo. A declaração de Nichiren irritou as autoridades locais e assim deram início às perseguições. Nichiren deixa o templo Seichoji e retorna a Kamakura. Nessa época, Kamakura foi assolada por terremotos, incêndios, seca, fome e epidemias. Nichiren questionava onde se encontravam as causas dessa infelicidade. A fim de esclarecer essa questão, Nichiren se empenhou no estudo das escrituras budistas guardadas nos templos do distrito de Tsuruda, atual província de Shizuoka. Nichiren escreveu então a tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz da nação e a enviou para o principal governante da época. Isso causou a indignação dos governantes. Nichiren propôs a prática do verdadeiro budismo para estabelecer a paz e a prosperidade da nação. Quando as pessoas viverem com base nos potenciais do estado de Buda, essa felicidade se expandirá, como a filosofia do respeito e da dignidade da vida. Em 27 de agosto de 1260, sofre a perseguição do Matsuba Gayatsu, quando se encontrava numa cabana. Em 2 de maio de 1261, foi exilado para a península de Izu, sendo libertado 2 anos depois. Voltou para sua terra natal para visitar sua mãe, que se encontrava doente. Nessa ocasião, em 11 de novembro de 1264, sofreu um ataque e alguns de seus discípulos foram mortos. Teve a sua mão esquerda quebrada e foi ferido na testa. Este fato ficou conhecido como a perseguição de Komatsubara. Como estava previsto, aquele que propagar esse sutra nos últimos dias da lei sofrerá perseguições. Essa predição foi vivenciada por Nichiren em sua luta pela salvação da humanidade. Foi uma conspiração contra o homem indefeso com o uso de violência. Em 12 de setembro de 1271, Nichiren foi levado na calada da noite para Tatsunokuchi, para ser decapitado. No momento da execução, um objeto luminoso surgiu repentinamente, rasgando a escuridão da noite. Os soldados ficaram aterrorizados e não conseguiram realizar a decapitação de Nichiren. Após a perseguição de Tatsunokuchi, Nichiren revelou a sua verdadeira identidade como o Buda original dos últimos dias da lei. Ele surgiu para revelar e propagar a lei mística. Ele chamou essa lei mística de Nam-myoho Renge-kyo e incorporou seu poder em um mandala chamado Gohonzon, para ensinar a lei mística para todas as pessoas. Nichiren incorporou a sua própria vida no Gohonzon. Portanto, quando oramos diante do Gohonzon, todos os seus poderes podem ser revelados no interior da nossa vida, os quais se manifestam em ilimitada energia vital. Após a malograda decapitação, o governo ordenou o seu exílio para a ilha de Sado. Nessa época, ser exilado em Sado era comparável à pena de morte. Ele foi abandonado nos gélidos campos de Sugahara e abrigou-se em uma cabana
em ruínas, onde a neve e os ventos gélidos entravam pelas frestas. As perseguições atingiram também os discípulos em Kamakura. Muitos foram jogados em calabouços, banidos de suas terras e sofreram confisco de seus bens. Naquela época, muitos abandonaram a prática. Apesar das precárias condições de vida, Nichiren escreveu importantes escritos como a abertura dos olhos e o verdadeiro objeto de devoção da fé. Manteve o seu juramento em viver em prol da lei mística. Em fevereiro de 1274, o regente Tokimune decreta a libertação de Nichiren do exílio em Sado. Nesse mesmo ano, retirou-se aos recessos do Monte Minumbu. Dedicou seus esforços para a criação de seu sucessor Nico-Shonin e de enviar cartas de incentivo aos seus discípulos, que, ao receberem, atuavam em prol da propagação da lei mística em várias localidades. A propagação também se expandiu entre os lavradores. Em consequência disso, vários lavradores foram presos sob falsas acusações. Em 21 de setembro de 1279, eles seriam condenados à morte se não abandonassem a prática do budismo de Nichiren Daishonin. Entretanto, os lavradores não se curvaram. Essa perseguição terminou com a decapitação de 3 irmãos, Shinjiro, Yagoro e Yorukuro, na convicção dos lavradores de manter a crença na lei mística, mesmo sob o risco de perder a vida. Nichiren sentiu o amadurecimento da fé das pessoas simples do povo. Tomou então a decisão de escrever o Gohonzon como o supremo objeto de devoção da fé e o concedeu para a salvação de toda a humanidade. Essa inscrição ocorreu em 12 de outubro de 1279. Dessa forma, Nichiren realizou o propósito de seu advento nesse mundo. Ele concretizou o seu objetivo maior como o Buda original. Em 1282, transferiu a seu conhecimento a Nico-Shonin como o seu sucessor e líder da propagação do verdadeiro budismo. Em 13 de outubro de 1282, encerrou a sua nobre existência aos 60 anos.